Ai, Anthony Edwards, que você foi arrumar, meu filho? Que você foi arrumar? Bom, pra quem não ficou sabendo, o Anthony Edwards, ele deu uma declaração aí nos últimos dias que não foi muito bem recebida pelas pessoas, principalmente pelos fãs mais das antigas da NBA e pelos ex-jogadores. Essa galera aí, principalmente, não conseguiu digerir o que o Anthony Edwards disse. E o que ele disse? Qual foi essa fala, essa declaração tão polêmica que ele deu? Ele falou lá pro Wall Street Journal, acho que foi pro Wall Street Journal, posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que foi para lá, que foi para esse veículo. Ele falou que na visão dele, o único jogador aí das antigas que era de fato habilidoso era o Michael Jordan. Para ele, tirando o Michael Jordan, nenhum jogador dessa geração antiga, anos 90, anos 80, nenhum dos jogadores ali eram habilidosos. Só o Jordan. Só o Jordan. E, obviamente, os fãs mais das antigas da NBA e principalmente os jogadores que atuaram na era Michael Jordan não gostaram disso que o Anthony Edwards disse. Inclusive, eu fiz um vídeo repercutindo essa declaração do Anthony Edwards e falando também da resposta que o Magic Johnson deu para ele, uma ótima resposta. Ele meteu o famoso jogou onde, ganhou o quê para falar comigo. Meteu aí o famoso. Eu falei nesse vídeo que eu fiz que eu, discordo totalmente dessa visão do Anthony Edwards. Pra mim, ali nos anos 90, nos anos 80, tinham muitos jogadores habilidosos. Claro que se você for comparar os jogadores de hoje com os jogadores do passado, década de 90, 80, 70, os jogadores de hoje são muito mais plásticos, alguns, né? São muito mais plásticos do que alguns jogadores dessas outras décadas. Por quê? Porque o basquete evoluiu. O basquete evoluiu. Essa geração aí de Iverson, Kobe, tudo, próprio Kyrie Irving, Chris Paul, essa galera acabou influenciando muito essa nova geração. Então, meio que naturalmente, os jogadores foram aprimorando suas habilidades de drible, seus skills ali, eles foram se aprimorando. Então, em proporção, talvez hoje realmente tenham mais jogadores com esse refino no mano a mano do que tinham ali no passado. Só que não tem como dizer que um Tim Hardaway, um Magic Johnson, um Steve Francis, eu já falei Tim Hardaway, né? Falei Tim Hardaway 32 vezes. Não dá pra falar que esses caras, um Larry Bird, não dá pra falar que esses caras não eram habilidosos. Entendeu? Então, eu entendo o que o Anthony Edwards quis dizer, tá? Mas eu discordo. Pra mim, não era só o Jordan que era habilidoso. Tinham outros jogadores muito habilidosos também. Hoje, temos aí uma safra de jogadores absurdamente habilidosos. O próprio Anthony Edwards, Trae Young, Kevin Durant, Stephen Curry, Kyrie Irving, que pra mim é o mais habilidoso de todos os tempos. Chris Paul, James Harden, Jason Tatum. Temos vários jogadores extremamente habilidosos hoje. Como eu falei, em termos de proporção, talvez a gente realmente hoje tenha bem mais jogadores habilidosos do que tinham no passado. Só que a colocação do Anthony Edwards não foi que hoje temos mais jogadores habilidosos do que tínhamos nos anos 90. A colocação dele foi: só tinha o Michael Jordan de habilidoso. Aí, pra mim, ele errou. E aí, ele deu essa declaração, gerou uma grande polêmica. E aí, o nosso querido Kevin Garnett e o nosso querido Paul Pierce resolveram dar o pitaco deles sobre essa declaração da Anthony Edwards. E aí eu peguei aqui o trecho onde eles falam sobre essa fala do Edwards e vou reagir aqui com vocês. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal
E bora lá, bora ouvir o que Kevin Garnett e Paul Pierce têm pra falar sobre essa declaração do menino Ant-Man. Bora. He talking about the 90s. Because we the Kobe era. He also prefaced by saying he didn't. Não é sobre eles. Não é sobre eles, tá falando dos anos 90. Eles são da geração Kobe. Watch back then, and he's also 23 years old. So, like, we got to take that into account. Man. I mean, this is one of the most skilled players to ever play the game. I mean, you know, I think that was directed more toward the Jordan era. Because when I hear that and I really start thinking about it, I'm like, nah, that's not true because you have multiple players who had hella skill. I'm talking about, come on now, that's pretty much doing the same things they's doing now. You know, we had the guards who was going up doing the stuff that we see D-Rose and Ja Morant doing. I mean, I seen Baron Davis, Steve Francis, and Kevin Johnson doing all that type of stuff. Kevin Johnson, nossa, jogava muito Kevin Johnson. Depois pega aí um tape do Kevin Johnson pra ver. Jogava muito. I will say this. The skill level has gotten better with this generation, but I don't think overall it makes you a better player. I think the imagination and the flair of the game is not the same. You know what I'm saying? Like, they don't play as much basketball as we did. They work out individually. We played 5-on-5, and our creativity for the game was a lot better in our era. Because, like, who's a showman? Who would you consider, like, a showman of today? Like, Kyrie maybe with the dribbles. Yeah, and Ja. High-flying Ja. I mean, when you say Kyrie, there was Rod Strickland. Yeah, exactly. I mean, think about the creativity. You never seen Vince Carter. I'm like, exactly. Like Vince Carter, we never O Pierce tem um ponto. O Pierce tem um ponto. seen nothing like that. That was something different. I mean, Magic Johnson, white chocolate. I mean, we don't see people pass the way J. Kidd did. Like, it's like unreal. Isso é um ponto importante também. Muito do que é feito hoje por essa geração, eles aprenderam vendo vídeos desses caras. Kevin Johnson, Steve Francis, Tim Hardaway. O Paul Pierce tá botando aí, né, alguns da geração mais dele, né, Vince Carter e tudo. Então, esse ponto do Paul Pierce de que os jogadores das antigas eram mais criativos do que os de hoje faz muito sentido. Porque os jogadores das antigas, eles não tinham as referências que os jogadores de hoje têm. Você entende? O Tim Hardaway não tinha muita referência. Ele inventava. O Iverson é que já é 2000. Foi draftado em 96, mas o Iverson estourou mesmo nos anos 2000. O Iverson, ele tinha ali suas referências, tinha ali uma certa bagagem, mas ele inventou muita coisa que hoje em dia é usada por esses caras, Anthony Edwards, Jason Tatum e tudo mais. Então, esse ponto do Paul Pierce é interessante. Eu tendo a concordar com ele. Jogadores do passado, eles tinham que ser mais criativos. Eles tinham que ser mais inventivos. E foi graças a essa criatividade deles que hoje a gente vê Ja Morant, careers, o plural, careers, fazendo o que fazem. É aquilo, né? Eles pavimentaram esse caminho que hoje esses caras trilham. Então, esse ponto do Paul Pierce faz total sentido. E eu concordo 100% quando ele fala que os jogadores de hoje, eles talvez sejam mais habilidosos, refinaram mais o seu jogo. Foi o que eu falei, né? Os jogadores de hoje têm uma técnica um pouco mais refinada, mas isso não quer dizer que eles são jogadores melhores do que os outros, do que os do passado. Concordo. Eu tô concordando com o Paul Pierce, hein? Eu tô com o Paul Pierce aqui. Like, we don't see that type of creativity no more, you know? So my question to you is, when you see youngsters go, man, I didn't watch, so I don't. Is it important for youngsters? Oh, it's gonna go back to what we got to go back to Ticket's famous saying to me. You ain't watching the games, Lord. You ain't watching the games, Lord. You ain't going back watching the games, Lord. If I'm being honest, bro, I don't think anybody in this generation
could have played like 20 years ago, if I'm being 100. And this is the end. Calma. Calma, Kevin Garnett. Calma. Você está entrando num terreno perigoso. Tá entrando num terreno perigoso aqui. This is to everybody in our league, Tatum, all y'all. Let me tell y'all something, bro. 20 years ago, bro, you couldn't get to a triple step back. No. You hear what I'm saying to you? You couldn't get to a Porque esse Kevin Garnett tá me encarando, pô. Tô ficando intimidado. Ele tirou o óculos, pô. Calma aí, Garnett. triple step back. And then if you shot that shit, it had to go in. You know why? Because we had efficiency back in the day, my dude, and it was so fucking hard. It was too physical. And guess what? The league had to come off of it for the flow of movement to be able to have scoring go up, which is why we like to sit here and watch kind of the rat race of the high-paced game, right? But, bro, let's not talk about the gamesmanship, and let's not talk about the... Ele tem um ponto. O senhor Kevin Garnett tem um ponto. Talvez o fato dos jogadores de hoje parecerem mais habilidosos, talvez isso tenha uma relação, talvez não, deve sim ter uma relação direta com o fato da liga ter se moldado para isso. A NBA, ela entendeu, com o passar do tempo, que o jogo precisava ser mais atrativo, a NBA entendeu que o jogo tinha que ser mais entretenimento. E para isso, o contato tinha que diminuir. Para favorecer os jogadores que estão atacando. Para permitir que, com uma certa frequência, o Anthony Edwards, por exemplo, marcasse 30 pontos. Que os jogos sempre passassem dos 100, 108 pontos. Então, o fato da liga hoje ser bem menos física do que era há 20, 30 anos atrás, eu acho que isso realmente deve ter uma relação, tem uma relação, vamos cravar aqui, tem uma relação direta com o fato dos jogadores de hoje serem mais habilidosos do que os do passado. Eu não gosto muito dessa parada de falar que um jogador de hoje não jogaria no passado. Assim como falar que um jogador do passado não jogaria hoje. Eu vejo, às vezes, muita gente falando, Michael Jordan hoje não ia fazer o que ele fazia antes. Cara, ele ia fazer. Por quê? Porque ele ia se adaptar. Assim como se você pega um LeBron e transporta ele para os anos 90, para os anos 80, ele ia se adaptar. E aí, por ele ser um gênio, por ele ter uma técnica absurda, ele ia como eu posso dizer, ele ia se destacar também. Então eu não gosto muito desse papo. Eu não gosto muito desse argumento. Pega os caras de hoje e botam pra jogar. E bota pra jogar nos anos 90. Eles não iam jogar. Não gosto desse argumento. Mas esse ponto do Garnett, de que a liga se moldou para que o jogo ficasse mais divertido, isso ele tem total razão, mano. Nisso ele tem total razão. A liga realmente, ela quis que os jogadores tivessem mais liberdade para driblar, para inventar, para atacar no mano a mano. A liga quis isso e conseguiu. Então, Kevin Garnett tem razão aqui. Kevin Garnett tem razão. The physicality of the game back then. Real shit, because I only think half these kids in the league could have been on an NBA team 20 years ago. Straight up. The locker room was too grown. You know what I watched too? You know what I watched? It was two of them. It was too much of a fraternity. You know what I'm saying? Like, yeah, man. Just like, a hand check. No, bro, it was a different vibration. David Stern did a great job of taking all of the physicality out of the game. You understand? Freedom of movement means freedom of movement. Man, back in the day when you had to get by Paul because Paul was squared up with you and ready to slide, and then he could body you, he could poke, he could use his hands, but I can use my hands. I could fight through a screen. Bro, the shit that we saw in the Olympics,
was similar style play when the guard can ride you damn near over the. Ele tem razão. Kevin Garnett tem razão aqui. Kevin Garnett tá dando aulas aqui, hein? Tá dando aulas. Pick. Yeah. And if you don't know how to get out of that, and a nigga like Holiday, when he come out and he get over, he there. Right. So if you go to cross him, bro, you don't even. That's what I'm saying, bro. Man, the levels in which you had to be not only strong enough but skilled enough to get by this nigga in front of you. The levels in which you had to be not only strong enough but skilled enough to get by this nigga in front of you. You understand? And then they ain't never seen a 6'7" Rodman guard you. Bro, I see you. And you know, you in the scout report. We know you go left. We know you can finish right, but you go left to pull up. Bro, everybody knows. Bro, niggas watching the games back then. The Isaiah Thomases and the Dumars, man. Dumars shut Jordan down. Bro, they was coming to the lane, bro. You might get your nose broke trying to dunk. You understand? Dwayne Wade broke Cole's nose in the All-Star game. Man, bro, it's just different. It was very different back then, bro. Real shit. I'm talking about in the locker room. You can't be on your phone in the locker room. You can't. Bro, 20 years ago? Nah, nobody in this era could have played 25 years ago. We said that. And I'm talking about not just the play and all the skill that everybody got, actually was called bad shots and lack of efficiency. It was until they start fucking with all the data and saying take more threes than twos. Before then, we played ball, bro. We didn't give a fuck about all that other shit. And the GM couldn't come down and say, put into a game plan with a coach like Doc or D'Antoni talking about, we trying to get touches and touch the paint. Bro, I didn't see. Yeah, it's hard to say more skill. That's what I'm trying to say, nobody bro. in this era has a mid-range. Bro, you couldn't get, nobody. Nobody in this era has a post-game. And the ones that do, look them. Não, ele tá generalizando. Como que ninguém nessa época não tem um mid-range, pô? Shai é monstruoso no mid-range, Kevin Durant, Jason Tatum, Devin Booker. Calma aí, calma, Paul Pierce. Vocês estão indo bem. Vocês estão indo bem. Não vai... Não exagera. Vocês estão numa linha boa. Amazing. Look at Shea. Shea got a mid-range. Yeah. You know what I'm saying? Like, it's only like a few of them got. That's what I'm saying, bro. 2 dribble pull. Consertaram, tá vendo aí, ó? Consertaram, é isso. Pull up. Yeah, they don't try to do. Okay, young fella, if you hear me, and then y'all exhaust the ball. Y'all are dribbling the air out of the ball. Right. Y'all dribble the ball 100 times more than another nigga. Right. Catch it off the bounce. 1 dribble, 2 dribble, pull up. Let me see you do that off the bounce. Right. Let me see your skill work off that. I ain't even known it like this, but you can't come from niggas and not expect a rebuttal on shit. Bro, real shit, it was totally different. And you had to have that work, and you had to really work on your shit. And it wasn't no, you was out 2-3 games. Man, your teammates, hey, bro, what you doing tonight? You going? Nah, I can't go, man. My toenail off, man. I can't. Nah, bro, you can't even come in here and lead no niggas like that. You hear me? Nah. So you had to strap it up, and you had to get out here. You had to dive on the floor. You had to get in the rumble. Yeah. Right. Real shit. Right. You had, man, it was men leading men. Yeah, ain't none of these niggas been in no lockout. And Anthony Edwards don't know what's going on with the league policy. This, bro, you understand what I'm talking about? The leader, bro. Man, I can't even have this conversation. You can't even say it if you ain't watched. It ain't the same. It ain't the same. Like, then don't you say I didn't watch. And don't say you didn't watch. Man, Jordan, the only one has skill. Yeah, I know you didn't watch the game. I know you For didn't him saying watch. that. Yeah, so, you can't say that. You know what? And then Respects say to you the don't young watch. fella, man. I don't get on here, and we don't use this platform to douse anything. But I'm not gonna start the cooning. I'm here to elevate the game. I'm here to help the young players elevate themselves. But it's always different eras. And when you hear Michael Jordan and some of the greats talk about the different eras of play, the 80s were different from the 70s, the 70s was different from the 60s, the 60s was different from the 50s. But in all of it, it had gamemanship, it had aggressiveness, and it had stuff that came with it that you didn't really hear about that you hear now. Man, shit. Yeah. Half these motherfuckers can't even be in the locker room. Half these niggas coming from no parents and one mom and all, you know what I'm saying? A lot of these niggas got their mom and dad and a lot of these niggas ain't even outside, my nigga. Man, I'm really from the park, man. I'm really from Basswood. I really did play at Springfield Park. You know what I'm saying? Cleveland Park, all the parks. Right. I really was at Argyle. Right. I really was on 16th. I really was hanging out on Ridgeway. Like, I'm saying that to say that, yeah. Like, man, it was different times. So when I hear these things, they don't add up because it was a different time of how you played, bro. Mm-hmm. You know what I'm saying? And then there was a lot of two-way players back then that was real niggas. I'm talking about stars. I'm talking about Gary Payton, the Jason Kidds, the Michael Jordans, the Grant Hills, the
the McGrady's and the Cobes, you know what I'm saying? The TDs, the C Webbs, the Rasheeds, He must have been talking about like the 60s or something. Lord, he feeling himself, and I like that. I like that he feels good, but when you're a savant and you talking to the league and you spitting different shit, you gotta know what you're talking about. To be in the argument or to be in the discussion of what we're talking about. But to say that they're most skilled, shit. Olha, eu vou te falar, eu tinha gostado da resposta do Magic. Mas o que o Garnett e o Paul Pierce fizeram aqui, principalmente o Garnett, cara, jantaram o menino Anthony Edwards. O menino Anthony Edwards foi ainda mais refutado. E eu falei isso no vídeo que eu fiz. Eu falei, cara, beleza, Anthony Edwards, você pode ter sua opinião, tá tudo bem, é do game. Mas a partir do momento que você solta uma opinião dessa, você tem que estar pronto pra ser refutado. De vez em quando, eu solto umas opiniões que eu tenho, que eu sei que vai gerar uma certa divergência, vai gerar uma certa discussão. E ok, eu lido com isso. E eu espero que o Anthony Edwards esteja lidando bem com isso, porque o que ele tá sendo criticado é brincadeira. E não é que estão criticando ele. Estão criticando a fala dele e trazendo argumentos muito sólidos pra refutar o que ele falou. Então, cara, impressionante. O que o Garnett e o Paul Pierce fizeram aqui foi coisa linda, hein? Aulas. Quero até... Deixa eu ver no final se eles vão falar mais alguma coisinha. 20 years, you couldn't get to a triple step back. All that shit, James Harden and all that shit. And then, too, if you was dribbling the air of the ball, bro, nigga told you straight up, hey, man. Come on, man. Swing it, man. What you doing? What you doing? Five more dribbles, you out here. Hold on, I got it. Back it up. What? Don't miss. And then we had plays that you had to remember. And if you can't remember the plays, you couldn't be out here. It wasn't all this switching shit. You had actually strategy to where the strategy had to go to 2-5, 2 and 4, y'all 3 and 4, y'all doing this. Man, you had a list of shit that you had to be responsible for. Sure that. Not some, I didn't forget. And you know what? Fuck it, just throw him out there because he's good. Nah, bro, there's a whole nother level of shit. So, you know, know what you're speaking about. But yeah, I'll root for you, young fella. Just know what you're talking about, young fella. Because that you said don't make no sense. Que isso, que isso. Que jantada! Que jantada que o Anthony Edwards tomou, meu Deus do céu!